Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro, estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical, tá ok? No nosso canal. A lição hoje é a lição de número 11, certo? Nós falaremos sobre relacionamento ideal entre pais e filhos, tá ok? Essa lição é a lição, um projeto de Deus que é a família, certo? Da editora Betel. Você aí que está no nosso canal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está assistindo nosso vídeo, muito obrigado por estar aqui com a gente, certo? Mais uma vez, mais um vídeo para edificação de vida, certo? Talvez você não seja inscrito, você se puder, né, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, fique à vontade, tá ok? Seja membro desse canal, onde a gente propaga o Evangelho, propaga os ensinamentos bíblicos, para que vidas possam ser alcançadas, edificadas, transformadas pelo poder da palavra e do Espírito Santo, tá ok? Olha só, você que queira participar com a gente, né, dessa escola bíblica dominical, tá ok? Já estamos na lição de número 11, certo? Você pode estar procurando uma Assembleia de Deus Madureira mais próxima da sua casa, tá ok? Você pode também estar acessando o site da Editora Betel e adquirindo a sua revista, tá? Essa revista é magnífica, ela, mesmo que passe esse trimestre, você pode também estar aprendendo e tendo ela para ter esses ensinamentos, né? Sempre que você quiser ler, meditar, tá? Vai ser muito bom para você, para sua família, para sua casa, tá ok? Vamos lá. Relacionamento ideal entre pais e filhos é a lição de número 11, né, da data de 17 de março de 2024, é onde será lecionada, é a data que será lecionada essa lição, certo? No domingo próximo agora, tá ok? O nosso textual, ele diz o seguinte, ele está lá em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, tá ok? Verdade aplicada, os filhos precisam ser obedientes a seus pais, mas os pais não podem provocar a ira dos seus filhos, certo? Para não perderem o ânimo, tá ok? Temos aqui três objetivos nessa lição. O primeiro é apresentar as atribuições dos pais. O segundo é destacar as funções dos filhos, né? E o terceiro é explicar os deveres entre pais e filhos ou filhos e pais. Nós temos dois textos referências. O primeiro é Provérbios 22:6, a qual nós conhecemos bastante. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E o terceiro texto, e o segundo texto é Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, que vai dizer o seguinte: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina de admoestação do Senhor. Esses são os textos referência, Provérbios 22:6 e Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, tá ok? Nós temos os hinos da harpa sugeridos, tá ok? O hino de número 224, 314 e 318, tá? A nossa motivação de oração aqui nessa lição é ore para que o relacionamento entre pais e filhos seja saudável. Também essa é a nossa intenção, a nossa oração. Pedir ao Pai Celestial para que ilumine a mente dos pais, né, para que ilumine a mente dos filhos, para que haja entendimento nesse relacionamento entre pais e filhos, tá ok? Olha só, nossa introdução ela diz o seguinte: o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, tá? Nós vamos entrar aqui em muitos tópicos aqui, nós vamos comentar inúmeras visões, né, inúmeras coisas a qual nós vamos, né, trazer uma estrutura, trazer aí um pano de fundo, trazer um entendimento para que a gente possa entender por que é um drama na sociedade, né, a questão de pais e filhos, tá bom? O tópico 1, né, já falando aqui, como eu sempre falo nos vídeos anteriores, nós não vamos ler todos os tópicos, tá ok? Nós vamos comentar os tópicos, certo? É um subsídio de EBD, tá certo? Então nós vamos trabalhar esses subsídios aqui, esses comentários, ok? Olha só, o tópico 1 ele fala da atribuição dos pais. Atribuição, o comentarista ele coloca aqui: atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos, deveres que estão ligados a um cargo ou
a certas autoridades de exercício de suas funções. Então, ou seja, a atribuição é algo que a pessoa tem para exercer o seu dever, a sua autoridade, né, aquilo a qual ela foi posta para fazer. Os pais, eles foram instituídos pais, né? O Senhor nos deu a herança de filhos, certo? Então nós temos uma autoridade e uma responsabilidade e deveres para cumprir como pais, certo? Então é justamente essas atribuições, essas funções, esses cargos, essa autoridade, né, que aos pais é instituído, aos pais é outorgado, tá ok? Então vamos lá, como diz em Efésios capítulo 6, né? Então olha só, o 1.1 ele vai falar o seguinte: relacionamento com responsabilidade. O comentarista, o primeiro parágrafo que o comentarista ele cita, ele vai dizer o seguinte: os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais e provedores materiais de seus filhos. Nós analisamos aqui, logicamente que isso aqui são instruções básicas, isso aqui é o básico de um pai, certo? Logicamente que a gente tem muito mais cargas, assim como as mães também têm muito mais cargas, né? Mas nós estamos aqui falando de instruções básicas dos pais. Essa questão de prover, essa questão de proteger, de mentorear, que é o ensinar e discipular, certo? É a questão dos pais. Hoje, na verdade, o que acontece muitas das vezes é outorgar, transferir, né, a responsabilidade de pais para outras pessoas, para a escola, para a igreja, né? Hoje o que mais se está tendo, na verdade, é muitos pais fugindo de suas responsabilidades. Então a responsabilidade para com os filhos é uma responsabilidade que o Senhor outorgou a eles. Então nós, pais, nós precisamos analisar se nós estamos de fato correspondendo às responsabilidades a qual cabe a nós. Então os pais, eles precisam proteger os seus filhos. Nós falamos na lição anterior aqui sobre a questão do zelo da família. A família é seu primeiro ministério. Então, ou seja, os pais, eles são os pastores dos seus filhos. Os pais, eles são, de fato, os obreiros dos seus filhos, né? Os pais, eles cuidam, eles zelam dos seus filhos. E isso aqui são questões básicas. Quando fala de questões materiais, questões de alimentação, são necessidades básicas que os pais, eles têm que corresponder. Fora a questão de necessidade sentimental, o afeto, o respeito, o amor, em atitudes, como nós falamos na lição passada, mesmo falando de cônjuges na lição passada, essa atitude de amor, ela é plausível, ela se encaixa em qualquer âmbito de relacionamento, né? Se vamos falar de um relacionamento entre irmãos na igreja, também tem atitude de amor. Se vamos falar entre pais e filhos, tem atitude de amor. Se vamos falar de cônjuge, certo? Tem atitude de amor. Se vamos falar de nós em relação a Deus e Deus em relação a nós, tem e houve atitude de amor. Então nós precisamos entender essas questões da camada do relacionamento, entendeu? Então essa questão do relacionamento com responsabilidade. Responsabilidade é algo que foi confiado a nós e nós devemos cumprir com essa confiança. Isso é responsabilidade. Nós temos filhos, precisamos zelar pelos nossos filhos. Por quê? Às vezes muitas pessoas acham que não vão prestar contas ao Senhor daquilo que se faz. 1 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, vai falar sobre que tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, nós prestaremos conta ao Senhor. Se nós estamos sendo irresponsáveis, como no quesito pais, né, em relação aos nossos filhos, nós vamos prestar conta ao Senhor. Porque na verdade essa responsabilidade foi dada aos pais. Então nós precisamos trabalhar e analisar em que ponto a minha responsabilidade ela tem sido vaga ou negligente, tá ok? Agora, nós precisamos entender que o comentarista ele fala, não existe perfeição quando se trata de criar e educar filhos. Não quer dizer que você vai acertar 100%, ou não quer dizer que por mais que você, né, se comprometa com seu filho, ele vai sair 100% da maneira que você imaginou. Por quê? Porque tem muitos pais que eles acham, poxa, mas eu criei meu filho, levei para a igreja, orei, ensinei a Bíblia, e hoje meu filho está desviado, hoje está acontecendo isso, e os pais se colocam a culpa em si. Nós ensinamos o menino, nós ensinamos a criança,
Nós trazemos a ele a base, nós trazemos a ele justamente os ensinamentos, nós mostramos a ele as questões éticas e morais, certo? Nós mostramos, né, os princípios do Senhor. Agora, vai chegar um momento na vida que ele vai ter o livre-arbítrio. A decisão das suas atitudes é com ele. Agora, ele vai tomar as decisões sabendo dos ensinamentos. Então entenda, tem muitos pais que estão mal porque os seus filhos não seguiram seus ensinamentos. Então existem pais de fato negligentes, né? Mas os filhos vão lá e, para a glória de Deus, eles seguem o caminho do Senhor. Mas existem pais que não foram negligentes e os filhos, eles de fato, eles não corresponderam ao ensinamento responsável do pai. Então nós precisamos entender essas questões. Por quê? Porque tem muito pai entrando em depressão, muito pai colocando a culpa sobre si de algo que ele correspondeu. Não somos perfeitos, não vamos fazer perfeito, certo? Por mais que nós ensinamos aqui, estamos falando, nós vamos procurar a perfeição. Olha, esse ponto aqui eu não tô legal no ponto da responsabilidade, não está legal no ponto da proteção, não está legal no ponto do zelo, eu vou trabalhar isso aqui. Como eu falei em lições anteriores, quando nós permitimos ser ensináveis, nós somos pessoas possíveis de ser transformadas. Agora, quando nós não permitimos ser ensináveis, fica difícil a gente ser transformado. Então, quando nós entendemos que está havendo um erro e a gente precisa consertar, a gente vai consertar. Então, aqui a questão, quando o comentarista ele cita esse trecho aqui do 1.1, ele está falando o seguinte: vai existir pais que vão corresponder ao seu propósito, à sua responsabilidade, mas vão haver também filhos que não corresponderão. Ainda que nós estamos falando no tópico sobre pais, né? A gente já pegando um gancho da questão dos filhos, mas aqui é só para a gente poder ter esse entendimento aqui, tá? Não se culpe se você está cumprindo com sua responsabilidade. Eu sei que possa doer, eu sei que dói, mas não se culpe por você estar cumprindo sua responsabilidade, tá ok? Então vamos lá, olha só. O comentarista continua dizendo assim: os pais não devem se culpar se fizeram o melhor que podiam e deram o melhor para os seus filhos. É justamente isso. Os pais não devem se culpar. Você não deve ficar colocando na sua cabeça: mas eu dei o melhor para o meu filho, amém. O seu galardão está nos céus. O seu filho sabe o caminho de volta. O seu filho sabe o princípio, tá ok? É sobre isso, nós precisamos fazer a nossa parte. A parte de pais, que é justamente amar, ter a responsabilidade, o zelo, proteger todos aqui os quesitos básicos e muito mais, né? Tá ok? Olha só, 1.2, ele fala de um relacionamento com diálogo. Mais uma vez, na verdade nós estamos pegando um pareamento da lição anterior. A lição anterior ela trabalha a mesma estrutura de relacionamento. Porém, o relacionamento anterior falamos de cônjuge, o relacionamento agora falamos de pais e filhos. Tá ok? Então olha só, o comentarista ele cita o seguinte no primeiro parágrafo: se a comunicação, use a comunicação de forma correta, tá ok? O diálogo é uma forma mais fácil e eficiente de resolver o problema, esclarecer dúvida e dar ensinamentos. Agora, use-o de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. O relacionamento entre pais e filhos também deve haver verdade, amor, respeito. Por quê? Porque senão, se na verdade nós usarmos da autoridade que nós temos para impor certas coisas, né, ainda que nós pais temos que trabalhar esse quesito, né, mas na verdade o diálogo, a conversa, ouvir as duas partes, elas têm que ser importantes, elas são importantes, entendeu? Então olha só, a comunicação, se não há comunicação, vou deixar esse menino para lá, não vou falar nada. A comunicação, ela é justamente eficaz e ela é indispensável. Já parou para pensar, você que é pai, ou talvez até o filho já ouviu isso: não vou falar mais não, porque não adianta, né? Então, ou seja, mas a gente sempre continua falando, é porque na verdade nós somos pais, nós sentimos a responsabilidade do diálogo. Nós sentimos a responsabilidade, né, da correção, nós sentimos a responsabilidade de chamar e falar assim: olha, isso aqui está errado, não é desse jeito, nós precisamos mudar isso aqui, olha, essa atitude não foi legal. Então, essa conversa, e não somente a conversa de correção, mas a conversa também, justamente, conversa de outras coisas mais, né, como seu filho foi na escola, como foi o dia, como é que fez, ouvi-lo, né, porque às vezes, e na maioria das vezes eles têm algo a dizer e nós precisamos também trabalhar essa questão do ouvir,
né? Como Tiago diz, seja tardio no irá, pronto para ouvir, né? E tardio no falar. Então nós precisamos ouvir, tá ok? Então na maioria das vezes nós precisamos ouvir os nossos filhos e também ter diálogo, ter conversas, certo? E essas conversas é justamente aonde nós conseguimos introduzir o ensino. Na maioria das vezes, eu venho aprendendo isso, né? A gente é pai, na maioria das vezes quando a gente conversa, né? Minha esposa, ela é maravilhosa para conversa. Minha esposa, né, é uma pedagoga do diálogo. Então, quando há conversa, se há melhor entendimento, você consegue entender o que está passando do outro lado, o que o seu filho está sentindo, né? Você consegue uma abertura, ele consegue abrir o coração. O diálogo faz com que o seu filho abra o coração e você entenda o que está passando, entendeu? Agora, quando não há diálogo, ele prende. Então, o que está no coração dele, o que está na mente dele, ele não vai soltar, ele não vai falar. Então, esse diálogo ele é necessário para você entender o que está passando na cabeça ou nos sentimentos do seu filho. Tá ok? Beleza? Vamos lá, 1.3. Relacionamento sem maus tratos. Isso aqui é muito importante, porque o comentarista ele vai falar da lei da palmada, né? Que existe a lei da palmada, que priva, né, de alguma forma, porque na verdade é muito relativo, mas existem infelizmente pais que de fato espancam os filhos. E a Bíblia ela não fala de espancar ou de maltratar os filhos, certo? Fala de corrigi-los. Agora, nós precisamos entender que muitas pessoas, isso aqui é muito complexo, por quê? Porque na verdade vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Muitas pessoas, elas pegaram um trauma dos pais. Meu pai antigamente me batia assim. Meu pai me dava uma costa. De fato, a gente apanha, né? Quem comenta aí no estado, quem já apanhou muito, né? Amém, né? A gente, de fato, era a educação dos pais. Por quê? Porque vinham reproduzindo a mesma forma de correção. Mas meu pai, mas minha mãe, minha avó, meu bisavô. Então vinham reproduzindo a mesma forma de correção. Então, infelizmente, olha só, presta atenção nisso. Existem muitos pais que estão agarrados a um costume antigo. Certo? Eu falo de costume, não estou falando de doutrina. Doutrina é a correção dos filhos, isso é Bíblia. Agora, o costume, muitos pais já espancaram filhos para poder corrigi-los, entendeu? Muitos pais bateram muito nos filhos e isso gerou neles uma ira, um trauma, certo? Um desânimo, como o próprio texto de Efésios capítulo 6. Não é errado você pegar uma vara, dar uma varada no seu filho, colocar ele de castigo, falar para ele por que ele está apanhando, por que ele está, né? Por que ele está de castigo, cortar a televisão, cortar o celular, vai ficar uma semana. Não é errado. Isso não é errado. Errado é quando nós denegrimos os seus direitos, quando nós denegrimos ele como pessoa, quando nós usufruímos de uma autoridade excessiva. Aí é errado. Então nós precisamos trabalhar essa questão de que correção, ela não tem nada a ver, o corrigir da Bíblia não tem nada a ver com espancamentos, né? Com palavras. Menino, você é né? Você começar a ditar, porque você é um pai, você é uma mãe, você tem autoridade sobre o seu filho. E o que você fala sobre ele, entendeu? Ele vai pegar. E quantas palavras, irmãos, eu já ouvi, né? Não deveria nem falar isso em vídeo, mas quantas vezes eu já ouvi, você é um zero à esquerda, você não vai dar em nada, você é pobre, você não tem dinheiro, você vai ser como um fulano de tal. Quantas vezes já ouviu isso? Quantos filhos não ouvem isso? Aí depois os pais, né, que infelizmente negligenciaram a tal ponto, vão estar chorando porque o filho, ele na verdade, ele tomou o caminho que ele mesmo profetizou pela sua boca. Profetiza sobre o seu filho, entendeu? Estamos falando de um ponto de correção, entendeu? De fato, Provérbios ele fala sobre essa questão de corrigir o filho, mas nós precisamos entender que pessoas feridas continuam ferindo. Anota isso aí, eu já falei isso em outros vídeos, né? Pessoas feridas continuam ferindo. Se você é ferida, você pai, você é ferido pelo seu passado, você vai ferir seu filho. Se você começar a reproduzir os mesmos erros dos seus pais no passado, você vai reproduzir nos seus filhos. E seus filhos vão reproduzir a mesma coisa que você está trazendo. Se você não tiver a mente aberta, o coração aberto para ser mudado e moldado pelo Espírito Santo, para você trabalhar uma nova educação nos seus filhos, um novo ponto de vista nos seus filhos, os seus filhos também vão reproduzir as cicatrizes, as dores
que você também sentiu. Então nós precisamos trabalhar isso aí, isso é muito sério, entendeu? Esse relacionamento sem maus tratos aqui, na verdade é muito sério. Criar filhos sem que a gente reproduza as coisas ruins que nós aprendemos no passado. E infelizmente, inconscientemente, acabamos reproduzindo. E aí os nossos filhos colhem as consequências, né, de um futuro, né, que a gente tenta trabalhar, a gente acha que a gente está dentro da responsabilidade do amor, a gente acha que a visão de amor é essa porque a gente olhou para os pais, ou alguns, né, não vou generalizar, porque nem todos, né, tiveram esse tipo de educação, mas alguns pais, e você vem reproduzindo seus filhos vão reproduzindo os filhos dele. Então nós precisamos acabar com esse ciclo vicioso de costumes, né, desses costumes de degradação, de ferimentos de direitos, entendeu? É seu filho, né? Você tem todo o direito de corrigi-lo, de educá-lo à sua maneira, mas nós precisamos educá-lo e corrigi-lo à luz da Bíblia Sagrada, tá ok? Que é o nosso manual de regra e fé, certo? Esse é o nosso tópico 1, agora vamos para o tópico 2, falamos dos pais, agora vamos para os filhos. Certo? Olha só, funções dos filhos. A função, ela mostra exatamente, se o comentarista dizendo aqui, a função ela mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Qual é a moral dos filhos? Qual é um dos princípios dos filhos e moral que os filhos têm que executar dentro da família? Ser submissos aos seus pais. Aí entra o drama que nós falamos da sociedade entre pais e filhos. O pai ter a autoridade devida e exercê-la com responsabilidade e amor, né? E não exceder a sua autoridade, certo? Isso é um desafio. E o filho ser submisso ao pai e não quebrar essa submissão. É um desafio. Imagina esses dois polos, né? O pai não precisando exceder sua autoridade de pai, né? Extrapolar essa autoridade, né, a ponto de quebrar a autoridade de princípios divinos e estabelecer a sua autoridade humana, e o filho quebrar a submissão aos pais e passar a viver em desobediência. Isso é terrível, isso gera um atrito enorme dentro de casa, enorme, muito grande. É o maior dos dramas dentro da família e da sociedade nos dias de hoje, na verdade de muitos tempos, né? Mas nos dias de hoje, infelizmente, como nós estamos já vivendo essa geração, uma geração que é muito fácil quebrar princípios, certo? Então olha só, o comentarista ele vai falar o 2.1 aqui, ele fala o seguinte: os deveres dos filhos em relação aos pais. Vamos analisar os deveres dos filhos. Nós falamos os deveres dos pais, certo? Trabalhando os deveres dos pais, comentamos aqui os deveres dos pais, e agora vamos comentar os deveres dos filhos. O 2.1 vai dizer o seguinte, o primeiro parágrafo: o filho tem obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, assim como os pais têm o dever de cumprir com sua responsabilidade, né, não ser negligente para com seu filho nos quesitos pelo menos básicos, tá ok? De educação, né, de disciplina, de mentoreio, de proteção, de cuidado, de zelo. Os filhos eles têm os seus deveres, que são honrar ao pai e mãe, certo? Submeter-se a eles, a sua autoridade, entendeu? Então esse é o primeiro papel dos filhos, é um dos deveres. Aí ele fala: o papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais no Senhor, Efésios 6, do 1 ao 2 e Colossenses 3:20. Nós precisamos entender essa questão. Filhos, vocês precisam entender, nós precisamos entender que nós nos submetemos aos nossos pais. Os nossos pais são a autoridade sobre nós. Por isso que eu falei, né, no tópico anterior, que o pai ele precisa profetizar sobre o filho. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre o filho. Né? Se eu profetizo, meu filho, no nome de Jesus, você está vivendo desse jeito hoje, você está assim hoje, mas eu profetizo sobre a sua vida. Você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai cumprir princípios. Se o pai ele tiver essa autoridade, ele souber usar a autoridade, o seu filho, de fato, Deus, ele vai entrar a favor do seu filho e da sua família. Agora, se o pai não faz isso e o filho vem cá quebrando os princípios, certo? Mesmo ele conhecendo, mesmo ele sabendo. Eu já falei isso aqui também em lições anteriores. As lições elas ligam, elas estão harmoniosas. Eu falei claramente isso aos filhos. Filhos, se vocês têm algum sonho,
se vocês têm alguma meta, se vocês têm algum propósito e vocês não respeitam seus pais, vocês não submetem no Senhor, vocês não vão cumprir. Vocês não vão conseguir. Um Anderson tá falando coisa aí para não acontecer. Não sou eu não. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela fala muito. Gente, tem tanto texto aqui. A Bíblia, ela é bem enfática em falar, em dizer sobre os pais. Provérbios vai dizer, tem muitos textos de Provérbios. Provérbios vai dizer que maldito é o filho que maldiz o pai e a mãe. É maldito. Na verdade, Deuteronômio também fala isso. Que se o filho maldizer pai e mãe, ele é digno de morte. Ele é digno de o sangue caia sobre ele. Entendeu? Então, ou seja, são princípios bíblicos. Deuteronômio é relembrar a lei, isso é uma lei. Mas está lá na lei. Pois é. Aí Timóteo, já que está lá na lei, aí 1 Timóteo, Paulo vai escrever a Timóteo que a lei serve para aqueles que não estão vivendo na graça. Se você não vive na graça, você não cumpre uma vida em Cristo, a lei está sobre você. Você vai colher o que a lei tem, porque a lei ela é régua. A lei ela é justiça. A lei ela vai trabalhar a consequência do seu pecado. Se você está cometendo aquele pecado, a lei que vai trabalhar com você, a lei que vai tratar com você. Então nós precisamos entender aqui, filhos, que existem princípios bíblicos e Deus ampara esses princípios. Deus mostra ao pai que é negligente e mostra ao filho que é insubmisso. Por isso que ele cita, né, no Novo Testamento, em várias cartas, epístola do apóstolo Paulo, os filhos da desobediência. Já prestou atenção nesse texto? Os filhos da desobediência. Então, ou seja, quem são os filhos da desobediência? São aqueles amantes de si mesmo, perversos, maus, iníquos, ou seja, aqueles que quebram princípios o tempo todo. Esses são os filhos da desobediência. São filhos que são insubmissos. São filhos que não reconhecem a autoridade dos pais. Isso são filhos da desobediência. Olha só, tem tanto texto aqui. Esses textos aqui eu gravei, eles são maravilhosos. Olha só, depois você anota aí. Provérbios 15, 20. Provérbios 23, 22. Deuteronômio 27, 16. Esse texto é magnífico. Leia ele. 1 Timóteo 5, 4. Leia esses textos. Está na revista também. Esses textos são magníficos. Magníficos, tá? E essa lição ela é magnífica para pais e filhos. Então é um dilema sim. Certo? E é uma coisa muito séria. Porque quando nós, pais e filhos, quebramos os princípios que já estão estabelecidos desde a eternidade pelo Senhor, nós estamos correndo um sério risco de trazer maldição para dentro da nossa casa e para a nossa descendência. Entenda isso, grava isso. Se você quebrar princípios com o Senhor, nesses quesitos a qual nós estamos falando aqui, estamos falando de família, você vai acarretar maldição para dentro da sua casa e ainda vai acarretar maldição para sua descendência. Deus, mas Jesus morreu na cruz e ele quitou toda a maldição. Quitou toda a maldição para quem está nele. Porque quem está nele cumpre a lei. Quem está nele cumpre princípios. Agora, quem não cumpre princípios? Quem quebra os princípios? Está entendendo? Quem quebra os princípios não vai viver o que tem nele. Quem quebra o que ele mesmo estabeleceu não vai viver o que tem nele. Tá entendendo? Então olha o que ele diz em Mateus 7, que na verdade toda a lição fala disso, né? Sobre a questão do casamento. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Ele vai dizer, aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Olha a diferença. Qual a diferença do sucesso para o fracasso? O que ouve e pratica, esse tem sucesso. O que ouve e não pratica, não tem sucesso. É fracassa. Ele vai fracassar. Então nós precisamos analisar essas questões aqui. Tá ok? Às vezes muitos filhos estão ouvindo seus pais e não estão cumprindo, estão fracassando porque não estão ouvindo seus pais. E muitos pais estão fracassando com seus filhos porque não estão ouvindo a voz de Deus. A Bíblia é sagrada. Não estão ouvindo o Espírito Santo. Precisamos analisar essas questões. Isso são divisores de água. Não tem como correr para o outro lado. Ou nós vivemos com o Senhor, fazer que nem Josué, né? Escolha aí a quem vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, decidiu. Então é a Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela permanece na minha casa. É ela quem manda na minha casa. Ela quem governa a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu lar. Nós precisamos decidir. Decida hoje quem está mandando na sua casa, quem está governando sua casa. Se é você mesmo, se é as suas vontades ou se é o próprio Deus. Precisamos entender isso e estabelecer isso. Precisamos desfazer os inúmeros altares que nós erguemos,
né? O altar da vontade, o altar da carne, o altar do passado costumeiro, o altar de muitas outras coisas, e destruí-los. E se você quer viver com o Senhor, você levanta o altar do Senhor, para que o Senhor possa prevalecer na sua casa. Tá ok? Vamos lá? Vamos para o 2.2? A consciência dos filhos em relação aos pais. Consciência, a mentalidade. Né? Vamos ficar em mente aí Romanos 12:2. Olha só, os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Às vezes existe muito essa questão aqui, talvez muitos já ouviu isso aqui, eu já ouvi de muitos filhos falar com os pais, eu já repreendi-os. Quando eu era jovem, né? Não tem muito tempo isso não. Quando eu era jovem, então olha só, eu já ouvi, pai, você não sabe de nada, você é antigo, hoje as coisas mudaram. Meu amigo, pode inventar um celular que do jeito que você pensou, você nunca imaginou. Pode inventar uma tecnologia, pode inventar o que for, pode avançar anos-luz à frente. Os princípios de Deus são os mesmos. Os princípios de Deus, eles vão permear, eles não vão mudar nenhuma vírgula, nenhum tio vai mudar. Por quê? Porque são princípios eternos. Tá ok? São princípios eternos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18: não atente, não olhe para aquilo que se vê, olhe para o que não se vê. Porque o que se vê passa e o que não se vê é eterno. Princípios de Deus são eternos. Não adianta você achar, eu sei mais do que o meu pai, eu fiz uma faculdade, meu pai não fez, eu sei mexer no celular, meu pai não sabe, eu sei mexer na tecnologia, meu pai não sabe, eu sei viver nesse tempo tecnológico, meu pai não sabe. Seu pai não sabe, mas você deve prestar submissão ao seu pai. O que o seu pai disser, meu amigo, se for bíblico, se for ensinamento de pai, você vai ter que acatar. Porque se você não acatar, se você não corresponder, você vai trazer maldição para a sua vida. Eu não gosto muito de utilizar a palavra maldição, mas ao ler a Bíblia ao longo desses anos, eu percebi que o próprio Deus ele faz isso com Israel. Falei, olha só, se você não faz isso aqui, a gente lê Deuteronômio, né? Se você escolhe hoje a bem-aventurança ou a maldição. Então são escolhas. Se você escolhe desonrar o seu pai, você escolheu a maldição. E você não pode reclamar por ela. Entendeu? Então nós escolhemos. Agora, os tempos, a tecnologia está mudando. Os tempos não apagam os princípios de Deus. Os princípios de você pode, seu pai talvez não conseguiu um sonho, porque talvez seu pai e sua mãe se sacrificou para você viver um sonho. E você não pode culpá-los deles não ter conseguido o sonho deles. Você tem que honrá-los. O que acontece com muitos filhos nos dias de hoje é quando os pais estão lá se matando para poder estudá-los e eles vão lá e crescem, eles colocam os pais no chinelo. Entendeu? Para vocês vai haver um juízo. Porque nós precisamos entender, os seus pais cumpriram com o propósito dele. Qual é o seu propósito? Começa a ler esses textos aqui, né? Começa a analisar esses textos de Provérbios e começa a analisar esses textos de Deuteronômio para você ver em que caminho você está situando. Então, lógico que não se enquadra a todos, porque tem filhos que veem o sacrifício que os pais fizeram e honram-os depois. Entendeu? A esses, nossa, Deus ele coloca uma coroa, Deus vê que isso é justo, certo? Deus trabalha com a justiça a favor desse filho. Nós precisamos, irmãos, voltar a esse pensamento, né? Então a ignorância mundana, os pensamentos mundanos permearam a mente dos filhos por acharem que são mais jovens, estão conquistando mais que os pais, mal sabendo eles que eles só estão chegando lá porque os pais os projetaram. Tem um livro agora que eu estou lendo, tá até aqui do Luciano Subirá, Como Flechas. Magnífico. Gente, eu comecei a ler ele ontem, só a introdução, é magnífico. O Luciano Subirá e sua família é um exemplo. Ele mostra o quão exaustivamente ele ensinou seus filhos. E eles ensinaram, ele e sua esposa, ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. Né? Orando, pedindo a Deus, Senhor, dê um casamento abençoado, profetizando sobre a vida deles. Quão exaustivamente na palavra, na oração, no jejum, para projetar os seus filhos. Os pais que exercem essa responsabilidade projetam seus filhos.
E os filhos, na maioria das vezes, estão negligenciando o esforço dos seus pais em projetá-los. Nós precisamos, na verdade, abrir a nossa mente e que a nossa mente seja transformada, né, a mente dos filhos sejam transformadas pela renovação do entendimento através do Evangelho. Tá ok? Precisamos analisar isso aí. Vamos lá. 2.3. A gratidão dos filhos em relação aos pais. Já trabalhamos a questão da gratidão, até citei aqui no final. Mas vamos comentar mais alguma coisa, que sempre tem mais alguma coisa pra gente comentar. Gratidão é uma virtude. Virtude é uma essência do bem. E a essência é um conjunto de qualidades, ou seja, essa virtude da gratidão é algo que é gerado dentro da pessoa. Eu sempre trabalho a gratidão como reconhecimento. Um reconhecimento eterno. Por quê? Porque você reconhece o esforço dos seus pais, você reconhece a tentativa dos seus pais acertarem, você reconhece que os seus pais estão se sacrificando para que você tenha o melhor. Muitos filhos não têm o reconhecimento. Ah, mas eu não queria esse celular, ah, mas eu não queria isso aqui tá muito... Entendeu? Você tá entendendo, filhos? Vocês estão entendendo? Eu sou pai, eu posso dizer isso com muita propriedade, né? Ainda que eu corrija os meus filhos, eu e minha esposa, nós corrigimos os nossos filhos muito. Ah, pai, mas eu não gosto disso aqui. Olha, meu filho, tem gente do outro lado do mundo que lutaria por um pedaço disso aqui. Entendeu? Então a gente precisa corrigir, a gente precisa mostrar a realidade. A gente precisa mostrar que o mundo não é feito de rosas, né? Mas nós precisamos mostrar também o esforço em entregar e agradar a eles. Eles precisam entender isso. Mas eles também precisam reconhecer o esforço dos pais. Então nós precisamos entender e ter a gratidão pelo esforço. Porque se não fossem os seus pais, você nem aqui estaria. Certo? Ok? Agora, vai existir um ponto aqui que nós vamos entrar, eu não vou pular ele, né, no próximo tópico agora. Então, olha só, o comentarista ele fala, os filhos sabem que o que seus pais fizeram por eles não foi esperando nada em troca. Os pais que, de fato, cumpriram com a responsabilidade, lembrando, gente, a gente precisa frisar isso aqui, né, porque eu sei que é um subsídio, mas eu preciso frisar isso aqui. Lembrando que existem dois tipos de pais. Os que correspondem à responsabilidade, dentro dessa lição. Os que correspondem à responsabilidade e os que não correspondem à responsabilidade. Esses são os dois tipos de pais, tá bom? Existem os dois tipos de filhos. Os que correspondem à submissão e os que não correspondem à submissão, dentro dessa lição. Então nós precisamos do seguinte, o Anderson, eu correspondo à submissão. Estou sendo submisso ao meu pai. Amém. Certo? Agora, o Anderson, eu não estou correspondendo à submissão aos meus pais. Essa palavra é para você. Então nós precisamos, sempre vamos aprender, seja correspondendo ou não correspondendo. Sempre existe uma área que nós não estamos correspondendo. Nós não somos perfeitos, como já falamos aqui. Sempre vai ter alguma coisa que nós não estamos conseguindo fazer. E nós precisamos ter maturidade, que é uma das séries que depois eu vou trabalhar nesse canal. Maturidade espiritual, emocional, mental, para a gente entender aonde eu estou errando e eu preciso aprender sobre esse assunto, para me poder não errar mais, para me poder corresponder ao princípio da palavra. Então olha só, vamos lá, o comentarista ele fala justamente isso, certo? Ele vai comentar, olha só, pelo fato de os filhos serem herança do Senhor, Salmo 127:3. Os filhos são uma herança, os filhos são entregues do Senhor para os pais. Então os filhos são bênção. Não tem, irmãos, mas olha, Anderson, eu tenho um passado terrível, fui abandonado na maternidade, fui abandonado para casa de passagem, eu também já tive uma história parecida. Fui abandonado nisso. Meus irmãos, por mais a negligência, eu quero falar isso aqui para os filhos. Talvez os filhos já perderam a identidade. Lógico que a gente poderia entrar aqui na questão de paternidade, né? Só que eu prefiro entrar na questão do ensino, para nós entendermos deveres, porque é isso que a lição está falando, sobre os deveres dos pais e dos filhos, certo? Então olha só, a paternidade é mais uma ministração, né, focando aí a questão da orfandade, mas olha só, entrando nesse assunto, quando nós mesmo que nós passamos por esses momentos a qual eu citei anteriormente, né, foi largado, foi abandonado, foi indesejado, isso não muda a sua identidade no Senhor. Isso mostra a negligência dos seus pais, tá ok?
O Anderson, mas está difícil. Talvez você não é uma pessoa ruim, mas está cometendo atos ruins. Talvez você não é uma pessoa sem futuro, mas está cometendo atos que comprometem seu futuro. Por quê? Por causa justamente dessa rejeição, desses acontecimentos do passado. E essas feridas que estão em você, elas estão reproduzindo no seu presente e atrapalhando o seu futuro. Você precisa de um tratamento, de uma cura. Você precisa de procurar pessoas, né, pastores, pessoas de Deus. Eu estou falando de Deus, não estou falando de qualquer tipo de pessoa, não. Homens e mulheres de Deus que vão te ajudar com essa questão da sua orfandade. A gente fala de orfandade. É um dos males, um dos maiores males na sociedade hoje, de filhos, né? Que viveram a negligência dos pais. É a orfandade, né? A falta da presença de um pai, de uma autoridade, para poder impulsioná-los, entendeu? Então isso aí é algo, eu não tive, infelizmente eu não tive muito isso, né? Enfim, né? A gente vai contar testemunho nesse momento. Mas pela misericórdia do Senhor demorei muito tempo até eu entender, né, de fato o propósito, Deus como Pai, certo? Para minha vida. Então nós como os filhos, nós precisamos entender essa questão de ter essa relação com os nossos pais. Nós vamos entrar no tópico 3 aqui. O tópico 3, olha só, deveres compartilhados, né, pais e filhos. Olha só, o tópico, o 3.1, relacionamento com amizade. O comentarista, mais uma vez, ele vai tratar aqui, eu vou só comentar, não vou ler, tá? Só algum trecho que tiver que ler aqui, eu vou ler. O comentarista, ele vai trabalhar sobre, mais uma vez, porque ele já falou isso em outras lições, ele vai falar o seguinte, que tem pais que são mais amigos dos filhos do que pais. Não é errado você ser amigo do seu filho, você tem que ser amigo do seu filho. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Mas nós precisamos ser pais. Pai diz não. Pai diz não pode. Pai diz não vai. Olha, isso aqui eu não aceito. Pai diz isso. Agora, se um pai que é totalmente, ele tem uma relação somente amigável e não paterna com o filho, isso aí vai prejudicar o seu filho. Se você diz sim para tudo, se você permite tudo, se você libera tudo, se está tudo bem para você, está errado. Porque a gente precisa dar direcionamento aos nossos filhos. Então isso precisa partir do pai, dos pais, seja pai ou mãe, entendeu? Nós precisamos trabalhar isso aqui dentro do conceito bíblico. O não é pedagógico, irmãos. O não é pedagógico. Deus, ele já deu vários nãos na Bíblia Sagrada. E o não mata ninguém. Ele, na verdade, ele priva a pessoa de morrer. Tá ok? Porque tem nãos que vão livrar muita gente da morte. Entendeu? Nos nãos, muitos pais estão deixando de dizer não e estão matando seus filhos. Ah, mas meu filho está vivo até hoje. Pois é, mas está matando espiritualmente, matando emocionalmente, matando mentalmente, matando moralmente e eticamente. Entendeu? Tá matando. Porque não tem não tem disciplina, não tem regras, não tem limites. Nós precisamos trabalhar essas questões. Então, pais têm que ter amizade com os filhos? Tem que ter amizade com o filho. Mas ele tem que entender que a sua relação maior entre os seus filhos é a paternidade. É ser pai e mãe. Certo? Olha só, relacionamento com compreensão. Mais uma vez a gente volta no diálogo, é o 3.2. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal. É normal ter conflitos, divergências de pensamentos. Porque o filho passa a chegar a uma idade que ele tem mas eu faço isso, mas está errado. Eu falo pro meu filho o tempo todo. Eu sou mais enjoado aqui de casa. Arrumar a cama, escovou o dente, pai, você fez isso. Vai ajudar sua mãe, vamos fazer. Aí ele fica bravo. Aí ele começa, pai, mas foi rapaz, vamos lá, meu querido. Vamos ajudar, você tem que ajudar. O dia que tiver sua esposa, o dia que você tiver seus filhos, entendeu? Você tem que ajudar. A casa não é só da sua esposa, não. A casa é de todos. Então todos têm que colaborar dentro de casa. Você tem a sua parte, sua parte da colaboração, entendeu? E ele começa, né, a falar, não tem como discutir com o papai nessa questão. Então essas questões, elas precisam ser faladas, né? Diálogo, tem que haver justamente esse trabalho. Porque se a gente não tiver esse diálogo, conflitos vai ter, porque o filho vai pensar uma coisa, o pai vai pensar outra, vai começar aquele, né? Daqui a pouco começa as brigas, mas nós precisamos sanar isso aí. Certo? Porque senão a gente acaba no calor desses conflitos, ainda mais que são conflitos internos. Você vive debaixo do mesmo teto que a pessoa.
Aí começa a ficar calado pra lá, briga pra lá, solta palavras que não deveriam soltar, entendeu? Aí libera palavras que não deveriam ter liberado, aí fere o outro, aí fere, até desfazer isso. Pensa numa coisa terrível. Então nós precisamos trabalhar o diálogo e evitar conflitos calorosos, porque às vezes isso pode, às vezes não, na maioria das vezes, isso pode acarretar em algo pior, tá ok? Vamos lá. 3.3, esse é o ponto, ainda mais que o vídeo já está extenso. Relacionamento com perdão. Olha, antes meu pai fez isso, meus pais separaram, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e... Pois é, deixa eu falar com você. Precisa liberar perdão. Se você ficar remoendo o seu passado, você vai comprometer seu casamento, você vai comprometer a sua vida espiritual, você vai comprometer... A liberação de perdão é uma cura tão extraordinária. Lógico que eu sempre ensino isso para as pessoas que estão perto de mim. Perdão não é algo que você falou e simplesmente a dor saiu. Perdão é algo que você trabalha, você tem atitude todos os dias para que isso venha a sarar. É igual você tomar um remédio. Eu preciso tomar esse remédio todos os dias. Para quê? Para poder controlar, para trabalhar, para combater alguma coisa, alguma infecção. Então, ou seja, o perdão é a mesma coisa. É todos os dias você tem que perdoar. Todos os dias você tem que liberar o perdão. Todos os dias você tem que trabalhar essa questão na sua mente. Pode demorar anos, né? Dependendo da personalidade da pessoa, dependendo da entrega da pessoa, dependendo do trauma da pessoa. Mas o perdão ele tem que ser liberado. Seja do pai para com o filho e seja do filho para com o pai. Né? Isso serve para cônjuges também, serve para todas as áreas. Mas como nós estamos falando de pais e filhos, então esse perdão, ele é fundamental. Fundamental. Para que você tenha uma vida liberta. Muita gente está com vida aprisionada no passado, nas dores, nos traumas, certo? Eu não sei, logicamente que pode ter coisas muito mais pesadas que você vivenciou. Mas precisa-se urgente procurar o Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, pedir a Ele para que te ajude a liberar perdão. Porque sem o perdão você não vai viver em paz. Nós não vivemos em paz sem perdão. Porque na verdade, quando Romanos fala assim que nós temos paz com Deus, é porque Cristo nos perdoou. Porque se nós não tivéssemos perdão de Cristo, nós estávamos em guerra com Deus até hoje, por causa dos nossos pecados. Então, ou seja, nós precisamos ter paz, nós só temos paz através do perdão, tá ok? Essa é a lição, tá? Eu sei que essa parte do perdão é a parte maravilhosa. Onde você não sabe o que eu já vivi, eu sei que existem muitos fatores, já ouvi muitas pessoas, mas eu sei que existem muitas outras demais coisas, muitos fatores, muitas raízes de amargura, muitas coisas, né, que estão no passado, pessoas vivem remoendo essas coisas, mas o caminho para a cura se chama perdão, e o perdão nós encontramos em Jesus Cristo. Antes eu não vou conseguir sozinha, não estou dizendo para você conseguir sozinho ou sozinha. Eu estou falando para você procurar Jesus Cristo, que Ele vai trabalhar em você. Ele vai conseguir curar o seu coração e te dar forças para liberar perdão. Tá ok? Olha só, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente mais uma vez.